Vamos então ao esporte. Carlos Ferreira, bom dia, Ferreira. Bom dia, Márcio, bom dia a todo mundo. E se eu disser que o Paysandu perdeu ontem sem jogar? A bola rolou ontem. A bola rolou, caiu umas posições? Perdeu uma posição. Uma posição, 16º agora, né? 16º. Por quê? Porque o América de Natal, que estava na zona do rebaixamento, abaixo do Paysandu, ganhou do CSA em Maceió por 1-0. E aí o América igualou os 12 pontos do Paysandu, mas passa do Paysandu no saldo de gols. Então o América jogou o Paysandu da 15ª para a 16ª posição. O outro jogo de ontem à noite foi Náutico e Amazonas. E o Amazonas ganhou por 1-0 lá no Recife. Se isolou na liderança do campeonato. Bom, vamos com o Paysandu então, porque a quarta-feira foi movimentada. Pela manhã o clube anunciou a demissão do técnico Marquinhos Santos e do auxiliar Edson Borges. No clube, o treinador teve um aproveitamento de apenas 33%. Foram 13 jogos com 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 11 gols marcados e 21 sofridos. Foram 21 gols sofridos, Ferreira. E aí a gente percebe claramente a dificuldade do Paysandu em relação à classificação, né? Porque ele acaba descendo. E aí o substituto para o cargo foi escolhido. Ainda na quarta-feira foi anunciado o técnico Hélio dos Anjos. Durante a tarde ele assume o clube pela 3ª vez na carreira. A última oportunidade que esteve no Papão foi há 2 anos e 9 meses. O retorno terá a companhia dos auxiliares Guilherme dos Anjos e Marcelo Rocha. O técnico estava sem clube desde que pediu demissão da Ponte Preta em abril deste ano. Na Macaca, o treinador ficou por 1 ano e 2 meses. Conseguiu manter o clube na Série B e conquistou o título da Série A2 do Paulistão. O motivo da saída aí foram divergências com a diretoria durante a montagem do elenco, que iria disputar a 2ª Divisão Nacional deste ano. Ao todo, o treinador comandou a equipe por 66 jogos, 27 vitórias, 21 empates e 18 derrotas, um aproveitamento de 51,5%, Ferreira. Pois é, o Hélio dos Anjos foi alvo de investida do Remo, antes do Remo contratar o Ricardo Catalá. O plano A era o Hélio dos Anjos, e ele alegou que tinha uma proposta a se confirmar para trabalhar no futebol árabe. Certamente não deu certo, ele ficou disponível, então agora está de volta ao Paysandu Esporte Clube. E o Hélio dos Anjos, inclusive, Márcio, já se pronunciou, já gravou um vídeo se comunicando com a torcida do Papão da Curuzu. Alô, torcida bicolor. Primeiramente, agradecer a todos vocês pelo carinho, por tudo aquilo que vocês sempre nos transmitiu em toda a minha carreira. Estou aqui anunciando o meu retorno ao Paysandu. Estou aqui também para dizer o privilégio, a alegria, o orgulho de estarmos de volta ao futebol paraense, estarmos de volta ao Paysandu. Sabemos das dificuldades, sabemos daquilo também que pode ser feito. As dificuldades são criadas para os fortes conseguir superá-las. E nós seremos fortes juntamente com vocês. Estou, acima de tudo, muito consciente, mas acima de tudo, muito motivado, entusiasmado, para buscar, junto com essa grande torcida, os resultados que nós precisamos. Seremos um grupo forte, junto com os jogadores, comissão técnica, direção e você, torcedor do maior e do melhor, Paysandu. A partir de meio-dia já estamos em Belém em busca dos nossos objetivos e com muita fé em Nossa Senhora de Nazaré para alcançar tudo o que nós precisamos alcançar. Aí o Hélio, quando está feliz, ele olha assim, né? Agora, quando está aborrecido, ele olha assim, como quase todo mundo, né? É verdade. Então ele está feliz, está com esse retorno para o Paysandu. Já teve 2 estreias, vai ter a 3ª estreia dele pelo Paysandu. Nas 2 estreias anteriores do Hélio dos Anjos pelo Paysandu, acho que nós temos essas imagens aqui, o Paysandu empatou com o Coritiba em 2002 em 1-1, nós estamos aí com lances do jogo, o Jobson fez o gol de empate do Paysandu, é a primeira vinda do Hélio dos Anjos para dirigir o Paysandu. Ele tinha trabalhado no Remo em 95. E na segunda, de novo 1-1, que foi em 2019, Paysandu e São José na Curuzu. Daí o Hélio teve uma passagem longa pelo Paysandu, né? E teve esse começo aí que não foi assim tão bom, mas encontrou o Paysandu numa situação muito desfavorável e a partir daí ele foi ajustando o time do Paysandu. É tudo o que se espera a partir de agora, com a chegada do Hélio dos Anjos, que pelo menos chega sem nenhum compromisso com ninguém, né? É meio que passar a régua e começar um novo ciclo.
e a chegada dele seguramente levanta o ânimo não só dos atletas, como da própria torcida. Isso já vai ser refletido na Curuzu neste sábado. E no Paysandu temos Mário Sérgio, né, artilheiro do Papão, entre os top 10 do Brasil esse ano? Exatamente, para você ver como o Paysandu tem esse destaque nacional, e eu vou mostrar para vocês aqui o top 10 dos artilheiros do Brasil, com o Mário Sérgio tão destacado. Olha só, o Cano do Fluminense lidera com 26 gols, o Pedro ontem fez o 25º gol dele na vitória do Flamengo sobre o Alcas por 4-0. Aí seguimos com a lista dos maiores artilheiros do Brasil e localizamos o Mário Sérgio do Paysandu, dividindo o 7º lugar com Luciano Juba do Sport Recife e Roger Guedes do Corinthians, 18 gols. Acima de Luiz Soares do Grêmio, de Gabigol do Flamengo. Então, Mário Sérgio tem esse destaque na lista dos maiores artilheiros do Brasil nesta temporada. Vamos ver o Mário Sérgio em ação nos últimos jogos do Paysandu. Ele teve um jejum, quebrou esse jejum nos 2 últimos jogos, contra o Floresta e contra o Botafogo da Paraíba. E aí chegou a esses 18 gols. Está aí o Mário Sérgio, sempre decisivo na equipe do Paysandu Esporte Clube, e seguramente, de novo, é uma esperança para o jogo do sábado contra o Brusque na estreia do Hélio dos Anjos, sábado à noite. Curuzu, o Papão, buscando a vitória para, enfim, sair dessa posição de tão desconforto em que se encontra. Pois é, e ainda sobre o Paysandu, Ferreira, uma outra notícia de ontem: o clube foi mais uma vez julgado e punido pela Justiça Desportiva. A gente vai seguir aí, punição pelo STJD, Ferreira? Exatamente, então o Paysandu sofreu a perda de mais 2 mandos, né? Mas desta vez a sentença lá do STJD prevê o acesso de mulheres e crianças, né, a torcedores com 15 anos, com menos de 16 anos, que teriam acesso nos jogos em que o Paysandu vai cumprir essa pena. Qual é a questão? É que o Paysandu tem o jogo contra o Brusque no sábado, não está afetado por essa decisão, porque o Paysandu já tinha iniciado venda de ingressos, então fica para o jogo seguinte. Para os jogos seguintes, Márcio, acaba envolvendo o Repar. Pois é, e como é que fica a questão do Repar, Ferreira? E o Paysandu tem o mando do Repar. Então. Mas como eu estou imaginando aqui o seguinte: como a renda do Repar é produto de um acordo de divisão, seguramente essa informação chegando ao STJD haverá alguma concessão. É o que eu estou imaginando. Porém, vale dizer o seguinte: o Remo vai ser julgado amanhã pelo STJD por episódios do jogo contra o Amazonas. Então, de repente, o Remo também pode vir a sofrer punição. Houve arremesso de objetos ao final do jogo, né? E o Remo foi denunciado e vai ser julgado amanhã. Então, o Papão já cumpriu uma punição, já está com outra punição a cumprir, e o Remo é réu na sessão do STJD nesta sexta-feira. Bom, e falando do Remo, o Remo que tem um próximo jogo fora de casa, vamos então à reportagem do Remo. O ditado diz que a repetição leva à perfeição. O Remo segue em busca disso, principalmente para corrigir o que não deu certo contra o Figueirense. A oportunidade vai ser longe de Belém na próxima rodada. A gente tem consciência, né, de que a gente precisa somar pontos, né? Deixamos escapar aí 2 pontos agora em casa. Então a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar fora, porém a gente tem tido bons resultados, né? O Catalá é um treinador muito inteligente. A gente vai estudar bem o adversário, ver aquilo que ele tem de ponto positivo, de negativo, e ir lá bem concentrado para procurar fazer mais um bom jogo fora e assim conseguir os 3 pontos. Diego Ivo tem sido presença constante no time principal azulino. Contra o Figueira, ele até fez um gol, mas a arbitragem desmarcou, assinalando o impedimento do zagueiro. O placar de 1-0 com um belo gol de Pedro Vitor marcaria a 3ª vitória seguida do Leão. Mas na reta final do jogo, o time deixou os visitantes empatarem. O Catalá tem corrigido alguns movimentos que a gente tem feito na área de marcação. Isso tem nos ajudado bastante. Então é trabalhar e aumentar o nível de concentração para a gente não cometer esses pequenos erros, porque eu acho que os gols que nós tomamos realmente foi detalhe, um pouco de falta de concentração. No último jogo em casa, o Remo teve a chance de se afastar mais da zona do rebaixamento. Porém, a vitória não veio.
Por outro lado, os azulinos já estão a 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Contra o Floresta, longe da torcida, o time vai querer manter esse retrospecto para continuar subindo. O Catalá sabe o que fazer para jogar fora de casa, a gente vai se preparar para isso e tenho certeza que a gente trará mais um grande resultado de fora. E o jogo contra o Floresta, neste domingo, 7 da noite, o Remo tem mais um adversário no perfil da Aparecidense, do Pouso Alegre. Pouso Alegre nem tanto, porque está acima da zona do rebaixamento, está na faixa intermediária, mas o Floresta está lá lutando contra rebaixamento, então sob pressão. E isso, pelo menos no aspecto emocional, favorece muito ao Remo. Enfrenta um adversário pressionado e sem poder de público, né? Não se espera público influente nesse jogo do Remo contra o Floresta. Então o plano tático do Catalá, que tem funcionado nos jogos do Remo fora de casa, o Remo melhorando muito o seu serviço de marcação, alimenta a esperança de uma vitória do Remo, que ainda não vai significar entrada no G8, mas dá a condição de bater a porta do G8, né? O Remo já conseguiu a primeira vitória, que foi sair da zona do rebaixamento. Agora quer chegar à zona de classificação e uma vitória sobre o Floresta deixaria o Remo no gatilho para atingir esse novo objetivo. Enquanto isso, o Remo apresenta uma nova contratação. O Remo anunciou oficialmente ontem o Vitor Leque, atacante, que nós já vamos ver aqui na tela. O Vitor Leque é um jovem de apenas 22 anos, vinculado ao Cruzeiro. Ele estava, Márcio, no Botafogo de São Paulo. Teve uma passagem recente também pelo Juventude do Rio Grande do Sul e agora é atleta do Clube do Remo, uma nova opção de ataque para o técnico Ricardo Catalá. Vamos registrar aqui o seguinte: Série D do Campeonato Brasileiro vai ter a Águia e Tuna em ação no fim de semana. Sim. A Tuna no sábado à tarde em Belém contra o Humaitá, do Acre, e o Águia também contra um time acriano lá em Rio Branco. O Águia vai no domingo enfrentar o São Francisco. São os paraenses que estão na zona de classificação na Série D. E vamos agora com as equipes do futebol pelada? Times amadores? Na hora, e agora, chegando, Natal Master de Mocajubinha, Terra Alta. Aí o Natal Master passando a bola para quem agora? Quem é que chega? Quem chega é o Paysandu, veteranos do São Pedro, Tenoné. Aí o Papão, que tem um repá frequente lá, né? Então está no clima da rivalidade. Seguindo adiante, com o São Felipe Esporte Clube Barcarena. Tá aí o São Felipe. E agora? Agora o Só um Milagre. Porém, o Só um Milagre é campeão do Montenegro Belém. Imagino que seja aqui de um campeonato interno do Clube Montenegro, né? Ou pode ser um condomínio também, né? Pode ser um condomínio, bem lembrado, Márcio. O fato é que o milagre ocorreu aí. Se era só milagre, o milagre ocorreu. Seguindo, agora com o Só Resenha, campeonato da Polícia Civil. Tá aí o Só Resenha e o time dos delegados. Não pode delegar muito, não pode prender a bola, né, Felipe? Imagina a briga durante o jogo aí para soltar a bola. Time dos Canoas, Igarapé-Açu. Márcio, você sabe o que significa, né, time dos Canoas? Sim, é o seu time, Ferreira. Não? Eu ia fazer essa pergunta a você, Márcio. Olha, eu acho que eu estou na categoria de base dos Canoas. Acho que você já está ali há muito tempo titular nessa equipe. Supermaster. Supermaster, técnico, inclusive, já, né? Talvez. Aí o time dos Canoas, onde quem manda são as patroas. Estrela de Capitão Poço. Tá aí o Estrela, que lembra o Botafogo, né? Isso. E aí tem uma relação direta com o time que vem a seguir, ou em seguida. O Volante, também de Capitão Poço. Há uma grande rivalidade na cidade. Botafogo e Volante, entre Estrela e Volante. O Estrela Volante, que usa uma camisa parecida com a do Botafogo. Estrela e Volante são grandes rivais lá em Capitão Poço e ganharam espaço aqui na tela do Bom Dia, assim como o Vila Costeira, campeão rural de Oeiras do Pará, está aí no momento da consagração, da conquista do título. O Vila Costeira de Oeiras do Pará. É a hora do Ajax, do Castanhalzinho, Irituia. Aí depois do Ajax, vem o Sem Coleta FC Marituba. Sem coleta é difícil, Ferreira. Aquele churrasco, né? Como é que vai ser sem coleta? Pois é, mas você observe que é 100 em número. Não é 100, né? Não é mais de uma coleta. Então deve rolar coleta. Enfim, fica no ar. Sem Coleta de Marituba.
Boca Júnior, município de Breves, está aí o Boca, poderoso. Avançando agora com o Ananintec, time de robótica do SESI Ananindeua. Saiu aqui um pouco do padrão do futebol pelada, mas vale a pena. Mas é um time de respeito aí. Com certeza. Time da tecnologia. Muito bem, daqui a pouco você volta, Feira. Tem mais um, olha. Ali, ó. Olha, rapaz, quase a gente trai o Flamenguinho aqui. Flamenguinho, no campo do Vasquinho, em Castanhal. Olha só, né? Que encontro. É isso, Ferreira. Obrigado a todos que participaram. Daqui a pouco você volta, né? Fechado, valeu. Vamos ao segundo tempo do esporte, Carlos Ferreira, nesta quinta-feira de notícias, né, sobre a quarta-feira, com a chegada, né, do Hélio dos Anjos, deve chegar hoje aqui a Belém, é isso, né? Exatamente, ao meio-dia o Hélio dos Anjos estará desembarcando em Belém para assumir o comando do Paysandu e já trabalhar para o jogo do sábado contra o Brusque, Santa Catarina. Vamos ver o Hélio em ação nas passagens anteriores dele pelo Paysandu, o registro da contratação do Hélio, o anúncio oficial que o Paysandu fez ontem. Então, o Hélio dos Anjos assume o comando do Papão, é a terceira passagem dele pelo Paysandu e, embora não seja nenhum mágico para chegar e transformar o time do Paysandu, fazer o Paysandu jogar muito bem e vencer facilmente ou com autoridade o Brusque, nós podemos assegurar que a chegada do Hélio muda a atmosfera no Paysandu, muda o ambiente, passa para os atletas a certeza de que está tudo zerado em matéria de oportunidades, então vai jogar... Todo mundo tem chance, né? E é curioso porque o Hélio tem essa característica, não é, Ferreira, de chegar em clubes que estão ali patinando e ele consegue dar uma cara para esse time, né? E é um técnico, Márcio, que impõe a autoridade dele, né, no momento em que tem muita ingerência, muito problema interno, e o Paysandu estava vivendo isso com o Marquinhos Santos. Havia um problema principalmente do Giovani com o Marquinhos, outros jogadores insatisfeitos com critérios do Marquinhos Santos. Então, a chegada de um novo técnico zera tudo isso, renova o ambiente. E certamente isso terá um reflexo no jogo contra o Brusque. Não estou dizendo que o Paysandu vai jogar muito bem, mas pelo menos um time mais aplicado. E o Hélio tem um discurso, por onde ele passa, ele fala sempre muito: imposição física. Ele exige do time dele imposição física, que é mais ou menos o que a gente fala aqui de superação, superar as deficiências pelo esforço. Certamente vai ser assim o Paysandu contra o Brusque no sábado à noite. Jogando em casa, e o Remo na próxima rodada joga fora de Belém, né, em Fortaleza contra o Floresta. O Remo que tem tido, na verdade, um bom retrospecto fora de casa, né, Ferreira? Na fase do Ricardo Catalá, sim. Né, o Remo, tanto que venceu os 2 últimos jogos que fez fora de casa, o outro ele empatou com o Brusque, estava vencendo, sofreu lá o gol do empate. Então, de fato, o Remo vem tendo resultados muito bons como visitante e enfrenta esse Floresta que está na pressão da zona do rebaixamento. O jogo domingo à noite em Fortaleza. O Remo que vai ser jogado amanhã pelo STJD por arremesso de objetos por torcedores ao gramado no jogo contra o Amazonas. E o Paysandu já foi punido novamente, já tem uma segunda punição a cumprir. 2 mandos de jogos do Paysandu que foram tirados, o Paysandu podendo cumprir com presenças de mulheres e crianças. Isso pelo ocorrido no jogo contra o Operário no Paraná, onde houve arremesso de bombas, a troca de agressão entre torcedores. Tanto o Paysandu como o Operário sofreram punição no STJD. E vamos ao Remo, né, que está aí com um bom aproveitamento fora de casa. Se o ditado diz que a repetição leva à perfeição, o Remo segue em busca disso, principalmente para corrigir o que não deu certo contra o Figueirense. A oportunidade vai ser longe de Belém na próxima rodada. A gente tem consciência, né, de que a gente precisa somar pontos, né? Deixamos escapar aí 2 pontos agora em casa. Então a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar fora, porém a gente tem tido bons resultados, né? O Catalá é um treinador muito inteligente. A gente vai estudar bem o adversário, ver aquilo que ele tem de ponto positivo, de negativo, e ir lá bem concentrado para procurar fazer mais um bom jogo fora e assim conseguir os 3 pontos. Diego Ivo tem sido presença constante no time principal azulino. Contra o Figueira, ele até fez um gol, mas a arbitragem desmarcou, assinalando o impedimento do zagueiro.
O placar de 1-0 com um belo gol de Pedro Vitor marcaria a terceira vitória seguida do Leão. Mas na reta final do jogo, o time deixou os visitantes empatarem. O Catalá tem corrigido alguns movimentos que a gente tem feito na área de marcação. Isso tem nos ajudado bastante. Então é trabalhar e aumentar o nível de concentração para a gente não cometer esses pequenos erros, porque eu acho que os gols que nós tomamos realmente foi detalhe, um pouco de falta de concentração. No último jogo em casa, o Remo teve a chance de se afastar mais da zona do rebaixamento. Porém, a vitória não veio. Por outro lado, os azulinos já estão a 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Contra o Floresta, longe da torcida, o time vai querer manter esse retrospecto para continuar subindo. O Catalá sabe o que fazer para jogar fora de casa, a gente vai se preparar para isso e tenho certeza que a gente trará mais um grande resultado de fora. Bom, e o próximo estreante no Remo é o Elton. Elton, centroavante, que vai compor o banco de reservas, porque o Fabinho retorna à titularidade no ataque. Elton fica como alternativa para esse jogo contra o Floresta. Falei de artilheiro, Márcio. Vale aqui posicionar o seguinte: o maior artilheiro da temporada aqui no futebol do Pará tem 18 gols, é o Mário Sérgio do Paysandu. Com esses 18 gols, ele está no top 10 da artilharia no futebol brasileiro na temporada. Vamos ver aqui como é que está essa lista atualizada, inclusive aqui com o 25º gol do Pedro, que ele fez ontem à noite pelo Flamengo. O Cano do Fluminense ainda é o líder com 26 gols. E o que mais importa para nós é ver o Mário Sérgio dividindo o 7º lugar com o Luciano Juba do Sport Recife e Roger Guedes do Corinthians, e à frente, acima de Luiz Soares do Grêmio e Gabigol do Flamengo, que tem 16 gols. O Mário Sérgio, sem dúvida, é o maior sucesso individual do Paysandu nesta temporada. Muito bem, então, Ferreira. Obrigado pelos comentários. Lembrando que tem Série D também, né? Na Tuna e Águia jogando, é isso? Pois é, o fim de semana vai ter Pará e Acre, né? Sábado, a Tuna em Belém contra o Maitá, do Acre. E domingo é o Águia quem joga. E joga lá no Acre contra o São Francisco. Muito bem, Ferreira. Obrigado. Boa quinta-feira para você. Até Valeu. semana que vem. Tchau, tchau.